Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prompt Aventuras. E hoje aqui eu vi muitos comentários na minha página aqui, principalmente do pessoal, o Edson, o Daniel, Super Malavox, né? Também tem o Scorpion, né? Falando que vocês testaram o meu prompt no Grok, dizendo que o Grok é superior ao Gemini e também superior ao ChatGPT. Vamos conferir então? Vou lá dar uma olhada no Grok, ver qual é desse Grok aqui. Então nós estamos aqui no Grok, né? E vamos ver como é que funciona isso aqui. Primeiro vou fazer um bate-papo. Deixa eu pegar o meu script que eu preparei aqui, o script da jornada do herói. Eu tenho aqui então um artigo preparado de Albert Paul Darruy. Acho que ele escreveu o livro O Sucesso de Escrever, se não me engano, de Albert Paul Darruy, que ele escreve e fala sobre Joseph Campbell. E nesse artigo ele conta a jornada do herói de mil faces, que é a história que todo mundo, a gente adora ver, né? Que é o herói comum sendo chamado por uma aventura e ele geralmente recusa, até que ele decide ir por um outro motivo. Então, nesse artigo aqui tem 5 páginas apenas, mas ele detalha, né, o mundo comum do herói no seu dia a dia, né? Então, um herói policial a ponto de aposentar, por exemplo, né? Depois ele é chamado a uma aventura onde há uma quebra de rotina por algo inesperado, e nessa parte de quebra de rotina ele geralmente recusa, né? Ele quer viver a vida dele do jeito que ele está, né? Ele não quer se envolver e continuar com a sua vidinha. Então ele encontra um mentor que guia ele, né, para a travessia, né? Aqui ainda é a primeira parte, né? Se fôssemos fazer uma abertura de um filme, né, seria a primeira parte do filme, né, onde ele finalmente decide aceitar a missão que foi dada, a quest, a busca, o chamado, né, levar o anel até Mordor ou coisa do tipo, resolve atravessar para um mundo novo, né, onde ele vai ser testado, vai encontrar aliados, vai topar com inimigos, vai chegar numa parte onde ele vai estar bem próximo da missão, né, tipo, quase pronto de terminar a missão dele, né? Então, por exemplo, aqui os bandidos vão encontrar o policial e vão atrás dele, né? Depois ele vai passar por uma aprovação máxima, e essa aprovação ele vai ser testado mais. Geralmente quando o herói morre e renasce, a gente vê muito isso em Vingadores, Capitão América, esse tipo de coisa assim, né? E a parte da confrontação, né? Cercado buscando refúgio. Depois ele conquista o objetivo, volta para casa. Sem antes de voltar para casa tem uma surpresa absoluta aqui no caso, né? Que alguém tinha mandado pegar o policial, né? E esse alguém era uma surpresa que vocês já leram aqui, né? Apareceu aqui. Por último, o retorno transformado, onde a história termina, né? E ele já não é mais o mesmo ranzinza do início. Então esse script aqui você pode utilizar ele para qualquer jornada. Você pode fazer a jornada do seu paladino, jornada de um mago, a jornada do que você imaginar do seu personagem. Quase todos os filmes hollywoodianos usam essa receita. E eu quero testar justamente, ver se o Grok vai seguir essa receita também na jornada do nosso policial ranzinza. Então eu vou carregar esse arquivo num projeto do Grok, né, e vou pedir para ele dar uma olhada, ver o que ele entende e tal. E a gente vai tentar narrar sem o botmaster. Mas vamos lá, vamos fazer esse teste aqui então. E no Grok eu vou aqui em projetos. No projeto eu vou criar meu projeto Jornada do Herói. Então aqui na Jornada do Herói a gente vai... Nosso herói é um policial a ponto de se aposentar. Seu único desejo é cumprir o pouco tempo de serviço e se aposentar numa chácara que ele levou anos para comprar, até que um evento, uma última missão, o chama, quebrando sua expectativa. Esse é um projeto de jogo de RPG. Vou deixar colocar aqui para ele saber, né? Vou deixar tudo automático, não vou mexer em nada que tem aqui não, né? E nos arquivos eu vou arrastar só a jornada do herói para cá. Ok. E agora eu vou fazer o meu primeiro teste para saber
se ele... Eu tenho uma pergunta sobre o anexo que eu enviei. O que você entende dele? Vamos ver o que ele vai entender desse anexo aqui. Ele não consegue ler. Vou tentar outra abordagem aqui então. Então, eu enviei esse anexo do projeto, né? Mas ele não conseguiu ler. Eu vou tentar arrastar então para a conversa e ver se ele consegue ler. Então, do que se trata o arquivo anexado? Também não funcionou. Talvez ele não leia o PDF. Será que ele lê MD? Thank you. Vou fazer o seguinte, eu vou converter esse PDF então no MD. E aí eu vou... MD é um arquivo de marcação. E aí eu vou ver o que ele faz aqui. Eu vou abrir meu bala boca. E aí com o meu bala boca, vou arrastar a jornada do herói para cá. Ele vai vir todo quebrado. Então eu venho aqui e dou um formatar. Texto. Aí. Agora ele formatou num texto legível. Só deixar os créditos aqui. Tirar os capítulos. Salvei no formato de texto. Então vou dar um pulinho rapidinho aqui no chat GPT para converter esse arquivo para MD. Converta o arquivo para MD. Então aqui ele vai colocar as marcações de título, de lista, vai separar, né, cada passo da jornada também. Essas marcações são importantes, né? Capítulo 2, né? Porque na hierarquia, quando você cria um documento de Markdown, se você marca com 1 assim, você está marcando o índice 1. Né? E quando você marca com 2, você está marcando o índice 2. E com 3, o índice 3. Então você está organizando o seu arquivo de forma a organizar o conhecimento para o GPT ler. Não importa se seja o Gemini, se seja o Grok, se seja a AI, tanto faz. Então aqui eu estou só conferindo se ele fez direitinho. Né? Então, aqui está ok, copiado. Vou entrar no meu tanto de ferramenta que eu tenho aqui. Né? Entrar aqui no meu Obsidian, criar um novo documento. Jornada do herói. Beleza. E ele tá com os títulos aqui marcados certinho, né? Os títulos e subtítulos. Agora que ele tá pronto, eu vou pegar ele direto dos meus anexos, levar pro Grok e ver se ele lê MD ao invés de ler PDF. O PDF ele não tá lendo. Vamos ver aqui fontes. Jornada eu vou remover e vou subir o MD. Agora vou perguntar mais uma vez. Se o Grok funcionar igual o ChatGPT, ele não vai conseguir ler, porque eu troquei de arquivo aqui. Talvez ele precise de uma outra conversa, mas vamos ver aqui. Do que se trata o anexo da jornada do herói.md? Agora ele leu? Né? Então parece que o Grok, por enquanto, não consegue ler arquivos PDFs anexados, apenas arquivos com Markdown. Isso é importante. Talvez no fundo eles corrijam. Eu já enviei uma mensagem de notificação para ele aqui. Ele extraiu, né, o arquivo Herói de Mil Faces, escrito por Robert Darrow, 12 passos didáticos. Temos um policial que vai se aposentar, viúvo, detesta gente em geral, quer apenas cumprir os últimos dias, recebe uma missão e aí segue 12 estágios para ele. Um roteiro narrativo estrutural para qualquer herói de RPG. No guia do projeto, quer ajudar algum texto específico? Vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar uma história então. Seguindo uma cronologia de atos. 1, 2 e 3.
e de... esqueci. Passos, né? 1 a 12. Chamaremos de capítulos. Onde eu vou interpretar policial velho e ranzinza. Policial ranzinza. Ranzinza, que vai se aposentar. E você vai interpretar o mestre do jogo. Trazendo descrição do local, o que eu vejo, sinto, ouço, enfim. Não pode fazer ações ou falas pelo meu personagem, mas você usará o roteiro da jornada do herói como guia. Dependendo de minhas ações e decisões, você decidirá quando avançar os passos e fechar o arco de atos. Mas siga sempre o anexo como referência para a história. Você pode inventar a cidade, pode ser uma cidade americana, talvez, mas atenha-se ao script fornecido. Do que mais você precisa antes de começarmos? Seu papel está claro? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Sim, meu papel está claro. Eu sou o mestre do jogo dessa campanha solo de RPG narrativo inspirada na jornada do herói. Vou narrar mundos, cenas, ambientes, sons, cheiros, sensações e reações. Nunca falo ou ajo pelo seu personagem policial ranzinza que vai se aposentar. Você controla 100% das falas, pensamentos internos, ações e reações. Eu usarei o roteiro de exemplo da jornada do herói em anexo como guia rápido da trama principal, mas irei adaptar detalhes, diálogos, times e ramificações, de acordo com as minhas ações. Se eu desviar muito do caminho, eu posso acelerar etapas, criar consequências lógicas, mas o arco e divisão de três será respeitado para chegarmos a uma trajetória coerente. Configurações que eu já decidi baseado na sua sugestão. Localização inicial: uma cidade americana no meio oeste chamada de Elmwood, estado fictício do Missouri. Cidade industrial que já viu dias melhores, com delegacia pequena, bairro residencial tranquilo, subúrbios decadentes. Eu sou um policial veterano de 58 anos, viúvo, velho. Amargurado, detesto pessoas, sonho com a chácara isolada com o freio. O meu nome eu decido. Ou decido agora fixar um. Ando por volta de 98 2005, pré-smartphone, para manter a vibe da estrada, rádio e perseguições. O bandido e custódia, Victor Vic Maloney, líder da esquadrilha de assaltos e policial, matou meu irmão anos atrás numa emboscada e eu jurei vingança. O que ainda preciso antes de começar o capítulo 1? Nome do personagem, algum detalhe extra de background, como morreu minha esposa, algum vício marcante, algum item que eu sempre carrego. Confirmação se já quero começar no dia da missão ou no dia de vida comum, antes do chamado nível de realismo e violência. Quer mais hardboiled, sangue, palavrão, tensão psicológica ou algo mais leve, pulp? Assim que responder, eu inicio no ato número 1. Muito bom, Grok, fazer esse tipo de levantamento e não sair iniciando do nada. Embora eu seja mais fã do RPG Sandbox, que é aquele RPG que você vai criando à medida que você escreve, um preparativo prévio não dá nenhum problema, né? Vou voltar aqui na minha pasta de arquivos, onde eu vou criar uma nova seção aqui chamada O Policial Ranzinza. Todos esses documentos aqui são do primeiro vídeo que eu tinha montado, né, no Dragon Quest. Deixa eu só... Dragon. Vamos ver essa turma toda aqui. Cadê o meu...
a minha jornada natural tá aqui. Deixa eu passar para policial ranzinza. Passar para cá para ficar mais livre aqui. Os vídeos pertencem ao bot AI, ok. Então, beleza. Tudo que eu estou fazendo aqui está refletindo no Windows Explorer de vocês, como se estivessem movendo vários arquivos de texto. É muito legal esse programa, recomendo. Então vamos lá. Aqui agora eu vou criar uma outra seção respondendo as perguntas que ele criou. E aqui eu já tenho algumas configurações do cenário. Então vamos lá. Vou criar aqui o meu cenário. Nova nota. No meu cenário, localização inicial, chamar de Elwood, então vou colocar aqui. Meio oeste, Elwood. Estado fictício de Missouri, cidade industrial, que já viu dias melhores. Beleza. Meu personagem, policial veterano, vou colocar 58 anos. Viúva, amargurado, detesta pessoas. Nome você decide. Então eu vou colocar, ele vai ser o Nolan Stones. Policial Stones, né? Personagem, Nolan Stones. Vírgula. Policial de 58 anos, ok. Quer se aposentar. Ano por volta de 98, 2005, vamos colocar 98. O ano que o Brasil perdeu a final para a França. Até hoje ninguém engoliu aquele. Era pré-smartphone, para vibe da estrada, rádio, perseguição, bandido custódia, um criminoso chamado Victor Maloney. O que mais que o Grok quer que eu responda aqui? Nome do personagem, já coloquei. Algum detalhe extra aqui de background. Então vou colocar esse background aqui. Aqui ele colocou... Deixa eu colocar um título aqui. Só para... Cenário. Background. Aqui. Como morreu a esposa? Morreu de... causas naturais. Vou botar numa lista. Maria marcante, algo que eu sempre carrego. Então minha esposa morreu de câncer. E ela... E eu não pude ir ao hospital quando o médico me alertou. Pois estava em missão infiltrada. Câncer de quê, né? Câncer... Tem algum vício, Maria marcante? Sim. Ele tá sempre... Ele é um fumante de charuto. O Frank Reagan. Algum item que ele sempre carrega é um anel de rubi vermelho, que era de sua esposa, para se lembrar dela, lembrar de sua amada Catarina. Eles acham que isso já é o suficiente para dar um background para ele. O que mais que ele quer aqui? Se eu já quero começar no dia da missão, no dia mais comum, se eu posso passar de parâmetro para ele. Nível de realismo. Vou deixar o caráter. Então aqui eu vou trazer o meu cenário. Gostei do Grok, ele atualiza o cenário na hora. Essa é uma coisa que eu não sabia. Trago meu cenário para cá. Então vou colocar... Meu personagem se chama Stones. Podemos começar um dia antes. Começar na vida comum mesmo. No ato 1, passo 1, vida comum. Onde meu personagem
está na colina levando flores para o túmulo de sua amada e reforçando o juramento de vingar seu irmão. Meu irmão também era policial e se chamava policial. Vou colocar o Martin Riggs aqui. Enfim, né? Morto em uma cilada. Demais informações eu coloquei no arquivo cenário.md. Um jogo. Parece que ele tá levando em conta, sim, e já começou a história. Ok. Elmwood, Missouri. Uma manhã de outono cinzenta de 1998. O ar úmido carrega o cheiro de folhas podres e terra molhada, misturando ao distante ronco de caminhões na rodovia interestadual que corta os subúrbios decadentes da cidade. A colina do cemitério de Elmwood Hill sobe íngreme, salpicada de lápides antigas e inclinadas pelo tempo, como dentes tortos de um gigante adormecido. O vento frio chicoteia as copas das árvores esqueléticas e corvos crocitam aos longes, ecoando como risadas zombeteiras. Você sobe a trilha de cascalho irregular, o som dos seus sapatos gastos rangendo sob o peso dos anos e da umidade. No bolso do seu casaco surrado de couro, um maço de charutos espera por sua vez, e em seu dedo, o anel de rubi vermelho de Catarina brilha opaco sob a luz fraca do sol, filtrada pelas nuvens. Na frente a lápide dela se ergue solitária entre as ervas daninhas. Catarina Stone, amada esposa e luz eterna. Nascida em 55, morreu em 95. Morreu com 40 anos. Bom, provavelmente a gente fomos amiguinhos de infância. A pedra está manchada de musgo e o epitáfio parece desbotado, como se o tempo estivesse apagado até as palavras. Perto dali, a uns poucos metros, a sepultura mais recente de seu irmão Martin Riggs, policial heróico morto em serviço, 62 a 94. Uma bandeira desbotada da polícia americana tremula frouxa no mastro enferrujado batendo contra o poste com um estalo ritmado. O silêncio é quebrado apenas pelo sussurro do vento e farfalhar das flores em suas mãos. Nenhum outro visitante está por perto. Elmwood não é um lugar para sentimentalismo em plena luz do dia. O que você faz? Eu vou fazer a minha parte clássica que eu gosto de visualizar. Então o que eu faço? Bom, eu vou pedir ajuda pelo Gemini agora. Vou pegar toda essa história aqui e vou pedir para ele criar até aqui, né? Senão a pergunta vai ficar confusa. Vou pedir ajuda para o Gemini. Não sei se o Gemini na versão grátis ele também faz imagens, mas acho que sim. Google Gemini. Vamos lá, criar a imagem. Observe essa história e crie a imagem dessa cena. Vamos lá? Acho que ele vai conseguir criar. É isso aí. Então, perfeito, hein? Aqui está o meu Nolan Stones, né? E a imagem da Catarina. Vem aqui. E Martin Riggs logo ali com a bandeira americana. Cara, isso ficou lindo. Isso, inclusive vai ser até a capa do vídeo. Tão bonito que ficou, sério mesmo. Gemini tá caprichando na criação de imagens. Vamos continuar a história, ficou bonito, hein? Meu personagem tá aqui. Eu até consigo imaginar uma tormenta americana no fundo, né? Toque. Então o que eu faço? Meu personagem se ajoelha diante do túmulo
da esposa. E eu começo a conversar com a lápide. Olá, minha querida. Já faz algum tempo que eu não venho aqui. Pode continuar minha fala. Eu tô sem inspiração para. Não, peraí. Faz algum tempo que eu não venho aqui. Então, eu coloco o anel de rubi na lápide. Ao mesmo tempo que olho para o túmulo de meu irmão. Essa tragédia se abateu em minha família, mas eu irei dar conta. Eu prometo. Meu irmão, sua morte será vingada. Ok. Então aqui ele está montando um ato comum. Aqui ele montou a segunda parte. Né? E eu aposto que ele vai colocar algum policial entregando missão. Vamos ver. Mas primeiro eu quero fazer uma atualização do meu personagem aqui. Ele colocou datas. Né? Então, a data... E o meu irmão também aqui também. Então eu vou aqui... No meu background. Colocar... Personagens... Relevantes. Relevantes. Catarina Stone, morto. Então, irmão, seu irmão Martin Riggs, policial heróico. Irmão, morto em serviço, ok. Aí fica atualizado no meu histórico aqui. E eu levo a nova versão do MD. Vou levar a nova versão do MD para substituir. Eu quero saber que se eu jogar aqui em cima, se ele vai sobrescrever. Não, joguei aqui errado. É o cenário. Eu vou ficar com duas versões do cenário, então tem que ter. Gostei do Grok nessa parte, hein? Que a gente atualiza o cenário e já atualiza ali, ok. Então vamos lá. Ainda no capítulo 1, você se ajoelha devagar sobre o cascalho úmido. Meu joelho direito protestando contra um estalo surdo. Velho companheiro de tantas noites de descanso, minha artrite. A terra fria penetra através da calça, mas você mal sente. O buquê de cravos branco é colocado com cuidado na base da lápide de Catarina. As pétalas tremendo ligeiramente com o vento que sobe da encosta. Você tira o anel de rubi do dedo, o metal ainda guarda o calor de sua pele, mesmo depois de tantos anos, e o deposita gentilmente sobre a pedra fria, bem ao lado do nome dela. O vermelho do rubi parece vivo contra o cinza do granito, um ponto de cor teimoso no meio da desolação. Olá, minha querida. Já faz algum tempo que eu não venho aqui. Sua voz sai rouca, quase engolida pelo vento. As palavras praiam no ar por um instante, como se esperasse uma resposta que nunca vem. Você respira fundo o cheiro de terra molhada e flores cortadas enchendo seus pulmões. Eu ainda sinto sua falta todos os dias. A casa está quieta demais sem você. Mas eu vou conseguir, Cat. Vou cumprir o que prometi. Só mais um pouco. Seu olhar desliza para a lápide ao lado, a de Martin. A bandeira desbotada bate contra o maestro com mais força agora. Maestro contra o mastro com mais força agora. Como se o vento estivesse concordando com o que você está prestes a dizer. Você endireita as costas, a voz ganhando um tom mais firme e mais baixo, quase um juramento. Essa tragédia se abateu na nossa família, mas eu irei dar conta, eu prometo, meu irmão. Sua morte será vingada. As palavras ecoam na colina.
corvo grasna alto de uma árvore próxima, quebrando o silêncio por um segundo antes de tudo voltar à quietude opressiva. O anel de rubi reflete um raio fraco de sol que consegue atravessar as nuvens piscando em vermelho. Você permanece ali ajoelhado, o vento frio bagunçado no seu cabelo grisalho. O cemitério continua deserto, ninguém para testemunhar o momento, ninguém para interromper, pelo menos por enquanto. O que você faz em seguida? Fica mais um pouco, levanta e vai embora, diz alguma coisa? Ou algo chama a sua atenção ao redor? Bom, tá na hora do NPC trazer a quest, né? Eu tenho uma última missão para você. Então eu vou... Algo chama a minha atenção. Um oficial, talvez um jovem tenente. Estava me observando. Aqui eu tô comestrando, tá? Só para adiantar um negócio aqui. E ao ser observado, ele vem me falar de uma última missão. Vamos ver se vai trocar. Ainda não trocou de ato, não. Eu acho que deveria ter trocado. Deixa eu ver pela jornada aqui. Que é o chamado A Aventura. A rotina é quebrada por algo inesperado, insólito ou incomum. O policial recebe a missão de transformar. Então eu creio que aqui já estamos no passo 2. Vou dar um toque pro Grok aqui. E ele... Você ainda está ajoelhado, o joelho afundando um pouco mais na terra úmida. O vento diminui por um instante, e nesse silêncio reativo algo muda na periferia da sua visão. Um vulto não muito longe, encostado no tronco de um carvalho torto, a uns 20 metros colina abaixo. O uniforme azul escuro da polícia de Elmwood, boné baixo sobre os olhos, mas com intenção. Quando você vira a cabeça devagar e fixa o olhar nele, o oficial não desvia. Em vez disso, solta os braços e começa a subir a trilha na sua direção, passos firmes no cascalho, botas rangendo. Ele é jovem, talvez uns 28, 30 anos, tenente, pelos galões no ombro, cabelo curto, o rosto limpo, mas com aquela postura de quem acredita que o distintivo resolve tudo. É o tenente Daniel Hayes. Você reconhece vagamente. Ele apareceu na delegacia 2 anos atrás, transferido de St. Louis, cheio de ideias novas e relatórios impecáveis. Não sei se vale a pena fazer só uma menção para ele no background. Não vou colocar aqui. Uma anotação para ele aqui no cenário. Personagens relevantes. Tenente Daniel Hayes. Ok? Depois eu passo para o projeto do Brock. Ele para uns 3 metros de você, tira o boné com uma mão, segura contra o peito como se tivesse uma visita formal. O vento balança levemente o cabelo dele. A expressão é séria, quase respeitosa, mas há uma urgência contida nos olhos. Sargento Stone. Sargento, hein? Ó. Tô com 58 anos e virei sargento. Eu devia no mínimo ser tenente, mas tudo bem. Eu devo ter feito muita burrada na vida. Lembro daquele máquina mortífera. O sargento Mortog ia aposentar e ainda era velho e ainda era sargento. Mas tudo bem, vamos lá. A voz dele era baixa, profissional, mas não alto o suficiente para ecoar pelo cemitério vazio. Desculpe interromper. Eu vi seu carro estacionado lá embaixo e imaginei que estaria aqui. O chefe me mandou vir pessoalmente. Não queria que falasse isso pelo rádio. Ele faz uma pausa curta, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Tenho uma última missão para você. Antes da aposentadoria, transporte de prisioneiro, alta prioridade. O capitão disse que só confia em você para isso. Victor Malone. Ele vai ser transferido para o Tribunal Federal em Kansas City amanhã de manhã. E, bem, o chefe quer que seja você quem leve ele. De carro, nada de avião, nada de comboio grande. Coisa discreta. Hales abaixa o olhar por um segundo, para as lápides, depois volta a encará-lo. Há algo mais ali, não é só uma ordem. É como se soubesse que isso não vai ser simples. Eu sei que você está a poucos dias da papelada final, sargento. O capitão também sabe. Mas ele disse que é rápido, coisa de 2 dias no máximo. E que depois você pode ir para sua chácara sem sequer olhar para trás. O tenente fica em silêncio, esperando. O vento volta a soprar, esperando algumas folhas secas que rodopiam entre vocês. O anel de rubi brilha na lápide de Catarina, vermelho contra o cinza. Bom, aqui eu vou criar a imagem do tenente conversando comigo. Então vamos ver aqui no Gemini.
Aqui a imagem do tenente conversando com o meu personagem. Passando missão ainda no mesmo CD. O que vai criar aqui? Legal que o Gemini tá jogando indiretamente, né? Aí está o tenente. Tô ajoelhado. Enche meu saco, vai me trazer missão uma hora dessa. Mas tudo bem, né? Vou abrir a imagem de aqui. Dá muito mais imersão, assim. Ele colocou até os corvos no fundo, né? Gralhando. Gosto muito mais quando tem esse tipo de imersão também. Então aqui eu só vou tirar um off aqui. Nós estaremos no início do passo 2, chamado a aventura. Veja como é o prompt. Exemplo, o policial recebe como é o prompt dele. Ou seja, o título do capítulo deveria ser revisado, eu acho. Não precisa reescrever todo o capítulo. Só vamos comentar. Vou fazer um papo off aqui que eu acho que ele deveria ter mudado o título. Sim, você está certo. Estamos no início do passo 2. Eu imagino que em breve o Grok vai se acostumar com isso. Mas uma coisa que eu notei que eu gostei do Grok foi o seguinte. Ele pegou detalhes sutis do histórico da jornada do herói, né? Que... não, cadê aqui? Não, ainda não, né? Acho que esse negócio de 2 dias ele que inventou. Porque falou que vai ser transportado de um outro estado. Tá, então aqui tá certo. Então, no mundo comum. Nosso herói aposenta. No mundo comum, tá aqui, né? Foco é apresentar o herói no dia a dia rotineiro. Nosso herói é um policial a ponto de aposentar, viúvo e detesta a gente em geral. Aqui eu usei uma técnica chamada mostrar, não explicar, né? Então, tipo, se ele já tá com o anel, que era da esposa, colocou a lápide, foi visitar o túmulo da esposa, eu já expliquei um monte de coisa sem precisar explicar. Você bate o olho no personagem, você já sabe que o personagem ele é viúvo, né? Ele perdeu a esposa. Não cheguei a mencionar que foi pro câncer, né? Tá só no background, mas não apareceu na história. Mesmo assim, quem tá assistindo sabe, né? Que foi. E a lápide do irmão do lado, né? Também já passa um monte de informação sem precisar explicar nada, né? Simples fato de... Eu gosto de jogar histórias assim, né? Histórias onde você mostra, mas não... como é que é? Show, don't tell, né? Você mostra e não fala. Interessante. Depois o chamado aventura, que acontece exatamente quando o tenente aparece no caminho. A chegada era papo 2. Chamar tudo de capítulo 1 mundo comum ficou impreciso, sim, né? Sugestões de ajustes. Quando o tenente aparece e fala da missão, transitamos do ato 1 capítulo 2, né? Ou passo 2. A partir da minha próxima interação já marco o passo 2. Concorda com a abordagem? Sim, né? A gente segue do jeito que tá aí. Mas assim, parece que o Grok tá indo muito bem, né? Conduzindo essa história, né? Usando um único arquivo como fio condutor, a jornada do herói, né? E vou parar o vídeo por aqui. Gostei muito, né? Do jeito que ele se comporta. Vou deixar esse arquivo em anexo para vocês baixarem, vai estar na descrição do vídeo. Se vocês gostaram desse pequeno vídeo, né? Curtem, comentem, compartilhem. Digam como está sendo a experiência de vocês, quero muito saber, vamos trocar essa ideia, né? E é isso, nos vemos na próxima, pessoal.